prazer, obrigado por você estar aqui com a gente. Fique à vontade aí para descarregar aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração na nossa vida. Glória a Deus. Amém? Vamos orar por Amém. o pastor? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do pastor Gilberto, da pastora Alessandra. Obrigado por tanto que o Senhor derrama na vida deles, ó Pai. Que nessa manhã, aquilo que o Senhor depositou nele, Ele possa transmitir aos nossos corações também, Jesus. Fique à vontade, Santo Espírito, fale aos nossos corações, às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, graça e paz. Amém, gente. Que honra estar aqui. Depois que eu preguei a primeira vez aqui, eu achei que nunca mais viria aqui. Eu falei, acho que não vão me chamar mais aqui, não. Mas que bom estar aqui de volta. Temos notícias boas, né? O Matias, como diz o pastor Arnaldo, deve estar babando essa hora lá. Gente, obrigado, viu, pela confiança de vocês, pela confiança dos pastores dessa casa, pastor Arnaldo, pastora Vanessa. Que bom. Que bom. Eu tinha uma palavra, minha esposa está aqui. Dá um tchauzinho. Alguém não conhece minha esposa? Meu braço direito, esquerdo, às vezes também. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade mesmo. E eu espero trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu tinha assim... Obrigado, Fábio. O Fábio é servo demais, meu Deus do céu. E eu tinha uma palavra pronta assim para trazer para vocês. Estava na ponta da língua assim. E aí o Espírito Santo, Deus falou, não é isso. Meu Deus do céu, que luta, né? Que luta às vezes, porque a nossa carne, ela quer, não é assim? A gente quer muitas coisas, quer fazer muitas coisas, e às vezes a gente está bem intencionado até, não é assim? Mas a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que conhece o coração do homem, e é Ele quem realiza o efetuar, o querer de Deus está nas mãos dEle. E eu louvo a Deus por esse tempo aqui com vocês, e eu queria trazer uma palavra baseada assim na presença de Deus. Fala comigo assim, a presença de Deus é tudo que eu preciso. E hoje, as demandas hoje na nossa vida, elas são muitas, né? Esse correr, essa atividade, esse excesso de ativismo em nós, isso furta muitas vezes a presença de Deus. Na verdade, não furta a presença de Deus, mas Ele está presente e a gente não está se relacionando. Porque o cristianismo é a única religião que fala de um Deus que veio até o homem. Um Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados, né? Então, a tentativa do homem de se achegar a Deus foram tentativas inúteis. Não se achegou, não conseguiu. Então, o cristianismo é a única religião do mundo que fala de um Deus que veio até nós. Amém? E eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Êxodo, para a gente dar aqui a introdução. E o Tiago falou um pouquinho aqui sobre o curso, né, que o Adriel está ministrando com a gente lá, um curso online. E a duração dele vai até o final do ano, o ano inteiro, praticamente. E a gente tem... A gente não. O curso em si tem falado muito sobre caráter ali. E quando fala sobre caráter, gente, mexe muito com a gente, viu? E aí então, Tiago, o Adriel, ele tem lá uma forma de atuar muito legal, que ele traz as experiências dele. Cara, e aí pega pra gente, porque a gente tem que entrar nessa, sabe? Nesse caminho de ser tratado, de ser moído pelo Espírito de Deus ali, é baseado em Mateus 21, né? Ou a gente se lança sobre a pedra, ou a pedra se lança sobre nós. Se a gente se lança sobre a pedra, a gente se despedaça. É isso que Jesus diz lá. E quando a pedra se lança sobre nós, e a gente vira o quê? Pó. Meu Deus do céu, não tem opção. E aí, então, ore por nós, porque a gente tem passado por muitas lutas por causa desse mover do Espírito Santo, mas é o trabalhar de Deus. E a luta, na verdade, não é assim, batalha espiritual, não é nesse aspecto. Lógico que tem, né?
as nossas batalhas espirituais, mas a maior luta é contra o nosso eu, o nosso ego. Aqui é difícil. E Deus tem nos moído lá, e muitas vezes a gente fala assim, será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai desistir? Será que a gente vai permanecer? Mas permanece, porque quem tem promessa vai permanecer. Você até acha que não vai conseguir, mas vai conseguir sim, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus, Ele sabe o que está fazendo. Amém? Aleluias. Todos abriram? Êxodo 33, capítulo 12. Vamos lá? Capítulo 33, Êxodo, a partir do versículo 12, diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu, o teu povo, podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderás distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Amém? Queria que vocês colocassem de pé. Vamos orar mais uma vez. Eu queria que você ficasse bem atento àquilo que Deus vai falar ao teu coração nesta manhã. Deus me deu uma visão aqui durante o louvor. E essa visão era uma comporta, essa comporta de águas, como se fosse uma represa, e essa comporta tinha uma muralha muito resistente, uma estrutura, um muro que represava essas águas. E conforme o louvor ia tocando, e o Senhor me mostrava que fendas começavam a aparecer. Fendas. E essas fendas iam caindo, algumas fagulhas, algumas pedrinhas, como se aquela fenda estivesse prestes a romper aquele muro daquela comporta. E eu falei: Senhor, essa visão é para a igreja, mas ela também traz algo para o nosso interior. Talvez na sua vida exista aí algumas águas represadas. Talvez dentro de você carrega-se experiências, um histórico que ainda impede você de romper e fluir nessas águas que Deus quer liberar. Talvez ainda exista algumas águas que estão sendo represadas, que Deus quer quebrar essa comporta e fazer romper definitivamente. Em nome de Jesus. Levanta a sua mão para o alto. Pai, nós queremos nessa hora te dar toda a honra e toda a glória, Senhor. Tu és o Senhor deste lugar. Tu és o nome mais alto, como nós louvamos aqui, Pai. E não faz nenhum sentido se estivéssemos reunidos aqui sem a Tua presença. Não faria nenhum sentido, Pai, se estivéssemos reunidos aqui, se o Teu nome não estivesse, Pai, no lugar mais alto desta comunidade, desta igreja. Por isso, Pai, nós declaramos que Tu és o Deus soberano e que a Tua palavra, Pai, é o poder liberado à Tua igreja nesta manhã. Que a Tua palavra é como água, que a Tua palavra venha nos lavar nesta manhã, que a Tua palavra venha purificar a nossa mente, o nosso interior, que a Tua palavra venha, Senhor meu Deus, nos purificar, Pai, de tudo aquilo que está em nós, Senhor. Por isso eu me coloco, Pai, na dependência do Teu Espírito Santo, para que eu possa ser um instrumento, que eu possa trazer tudo aquilo que o Senhor quer
entregar a tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por esse tempo, e que ninguém saia deste lugar indiferente, Senhor. Que ninguém saia deste lugar sem receber a porção que o Senhor tem para entregar nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Amém. Pode se assentar. Aleluias. E essa passagem é uma passagem interessante, porque aqui Moisés, ele tem um tipo de uma discussão ali com Deus. Moisés, ele tem alguns argumentos com Deus. Moisés, ele começa ali a apresentar a Deus uma condição para que ele possa continuar liderando o seu povo. Moisés, ele diz assim: olha, o Senhor conhece pelo meu nome, o Senhor diz que se agrada de mim, isso é tudo muito bom, isso é bonito, isso é agradável, mas eu quero mesmo é a tua presença. Eu quero é a tua presença conosco, senão eu não vou sair deste lugar, senão a gente não vai sair deste lugar. E aí então a gente começa a entender por que Moisés tem esses argumentos com o Senhor. Volta um pouquinho no capítulo 33, versículo 1, para a gente entender melhor. Presta atenção nisso. 33:1 diz assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Presta atenção no versículo 2, o que diz aí? Mandarei à sua frente o que mesmo? Mandarei à sua frente um anjo. Presta atenção nisso. Deus está dizendo assim: Moisés, eu vou dar para você a vitória sobre os exércitos, eu vou dar para você segurança, em outras palavras. Moisés, eu vou dar para você a terra que eu prometi aos seus antepassados, mas a minha presença você não vai ter. A minha presença não vai acompanhar vocês. Presta atenção. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, amorreus, hititas, os ferezeus, heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo que é mesmo? Obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Então presta atenção, olha para mim aqui. Moisés está dizendo assim: Senhor, eu quero a tua presença, eu não quero o anjo. E Deus está falando para Moisés: Moisés, é uma oferta tentadora, porque eu vou dar para vocês, Moisés, a presença de um anjo, e esse anjo vai garantir vitória sobre seus inimigos. Esse anjo vai dar segurança para vocês, fica tranquilo. Ninguém vai roubar de vocês a terra, pelo contrário, eu vou colocar vocês nessa terra, e essa terra é uma terra que emana leite e mel, e nessa terra vocês vão ter fartura, não vai faltar nada. Para pensar, não é uma proposta tentadora, sim ou não? É como se Deus dissesse para nós hoje: eu vou dar para vocês uma bela de uma mansão dentro de um condomínio, está totalmente seguro, totalmente monitorado, ninguém vai mexer com vocês, e eu vou dar para vocês ali uma boa aposentadoria, onde vocês não vão ter falta de nada, uma boa renda, porém a minha presença não vai estar lá. E aí? Como é que faz? Vamos aceitar ou não? Quem aceitaria? Não dá para aceitar. Porque a presença de Deus, a presença de Jesus é tudo que nós precisamos. Então Moisés, quando chega aqui nesse versículo 15, Moisés fala assim: se não fores conosco, não nos envies. O que Moisés, querido, estava dizendo aqui, que era muito tentadora a proposta, mas Moisés não estava disposto a negociar. Moisés estava dizendo assim: Senhor, nada pode substituir a tua presença.
Eu não quero anjo, eu não quero a terra farta, eu não quero segurança, não é isso que eu preciso é da tua presença. O que eu quero é a tua presença conosco, o que nós precisamos é da tua face, é olhar e sentir a tua presença, saber que o Senhor está no nosso meio. E é por isso que Moisés fala assim: o que distingue, na verdade, o nosso povo dos outros povos? O que faz diferença, queridos, entre nós que cremos do que aquele que está no mundo que não crê? Qual que é a diferença? A diferença é que em nós está a presença de Deus. Nós não somos melhores que ninguém e também não somos piores que ninguém. Amém? Mas nós estamos destinados a Cristo Jesus, por causa da presença de Deus em nós. Então isso ninguém pode roubar de nós, ninguém pode furtar de nós a salvação. O nosso destino profético é em Cristo, o nosso fim é Cristo. E então Moisés, ele começa a argumentar aqui, ele fala assim: nós não estamos dispostos a negociar a tua presença, porque o Senhor estava dando para Moisés todas as condições, tudo que alguém desejava. E nós precisamos entender que aquele povo acabara de sair debaixo de um regime de escravidão de 400 anos no Egito. Quem é escravo, quem passou fome no Egito, quem passou dificuldade, quem permaneceu durante tanto tempo debaixo de chicote, será que não estaria disposto a aceitar uma proposta assim? Não. A gente veio do mundo. E a gente sabe que nós experimentamos do mundo. Quem nasceu em berço evangélico? Acho que talvez poucos aqui. A maioria veio do mundo, não foi assim? Eu sei o que eu passei no mundo. Eu sei o que o mundo me oferecia. Eu sei o que o mundo preenchia aqui. E era muito pouco, ou quase nada. Mas um dia eu conheci um Deus que preenche as lacunas do meu interior e não deixa nada vazio. Eu queria que você começasse a pensar um pouquinho, sabe o quê? Sobre esse tema, presença de Deus. Sabe, cristianismo não é um conjunto de doutrinas para ser obedecido. Não são hábitos para ser praticados, nem pecados para ser evitados, mas cristianismo fala do relacionamento de um Deus vivo, um Deus santo com um homem pecador. Relacionamento. Você tem se relacionado com o Senhor? Como que você tem se relacionado com o Senhor? Porque às vezes a gente fala assim: não, pastor, eu oro. E muitas vezes a nossa oração é aquela oração assim de 5 minutinhos, que a gente acorda pela manhã e a gente fala assim: Senhor, abençoa meu dia, abençoa meu trabalho, abençoa minha família, dá-me da tua provisão, guarda-me no caminho, e mais algumas coisinhas que a gente pede e para por aí, sim ou não? Amém? Isso não é relacionamento. Isso é uma mini oração. Mas Deus não nos fez para isso. Deus é um Deus de relacionamentos. E Ele está conosco. E o legal de saber que em todo tempo Jesus está com você. Então Jesus está com você aqui na igreja, mas o culto aqui não termina, pastor Tiago. Então quando a gente sai daqui, lá por volta do meio-dia, a gente vai para a nossa casa, mas o culto continua, sim ou não? Tem que continuar. Porque Romanos 12:1 diz que Paulo dizendo ali, instruindo a igreja de Roma, ele fala assim: rogo pela misericórdia de Deus que ofereci os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E aí então a gente entende que culto é só quando a gente está na igreja.
É só quando a gente vem domingo às igrejas, e não é isso. O culto racional é a gente se relacionar com Deus e oferecer a Ele, adorar a Ele onde quer que estejamos. Seja na faculdade, seja na rua, seja na praça, seja em casa, seja no trabalho. Esse é o vosso culto racional, santo e agradável a Deus. Quem está entendendo isso? Amém? Então, a presença de Deus está conosco. E o que eu quero hoje falar um pouquinho é o quanto realmente nós temos valorizado a presença de Deus. É o quanto realmente nós temos nos relacionado com essa presença do Senhor. É o quanto nós temos realmente pagado esse preço de oferecer a Deus a nossa adoração, porque a maior prova de amor que nós podemos dar a alguém não é presente caro, não é dinheiro, não é bajulação, não são palavras, mas o maior presente que nós podemos oferecer a alguém é do nosso tempo. Amém? Vocês que são pais aqui sabem realmente o quanto é precioso nós, como pais, como mãe, ter um tempo em família. E isso está se tornando algo raro, né? Por quê? Porque as demandas do mundo muitas vezes furta o tempo nosso com aquilo que Deus quer que nós tenhamos, com a nossa família, com a nossa esposa, com o nosso marido e principalmente com o nosso Criador. Então que nada roube esse tempo, que nada furte essa presença de Deus que está sempre conosco. Porque Jesus é assim: eis que estou convosco todos os... Até quando? O que quer dizer consumação dos séculos? Para sempre. Enquanto nós estivermos na presença dEle, ou enquanto nós estivermos nessa terra, Ele está conosco. Então Ele não nos abandona. Eu queria que você abrisse um pouquinho a sua Bíblia para a gente dar sequência nessa palavra. 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15. Versículo 1, é um pouquinho longo aqui, mas nós vamos ter que ler. Todos acharam? Aqui fala de um rei chamado Asa. Quem já ouviu falar desse rei? Asa. E esse rei, ele fez uma reforma em Israel. Derrubou ali os postes ídolos, derrubou ali os altares. E diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa. Ele disse: escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com... Quando vocês estão com? Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Agora presta atenção: durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e Ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, por muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanime, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem. Olha o que ele fez: retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele.
Então presta atenção, que a Bíblia diz que Azarias, ele vem e fala assim, olha, é tempo de buscar o Senhor. É tempo de se voltar para o verdadeiro Deus. E o rei, então, ouvindo aquele profeta, aquele homem de Deus, o rei toma ali uma decisão. A Bíblia diz que ele se encheu de coragem. E ele retirou os ídolos repugnantes. Ele derruba altares. Ele derruba ali toda a obra consagrada a outros deuses, tanto de Judá quanto de Benjamim. E ele então toma ali uma decisão. E presta atenção, lá no versículo 16, o rei Asa chegou até depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Presta atenção, até a avó já havia se voltado para outros ídolos, outros deuses. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Agora o versículo 19. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Então presta atenção que o rei Asa, ele promove aqui uma reforma espiritual. Ele se enche de coragem, porque a nação havia substituído, trocado a presença do Deus vivo por ídolos. Ainda assim, pelo grande amor do Senhor, Deus levanta um profeta chamado Azarias, e ele diz assim, se vocês buscarem o Senhor, Ele deixará ser encontrado por vocês. Em outras palavras, Deus estava dizendo que Ele estava perto, que Ele estava fácil. Queridos, prestem atenção, porque tem muitas coisas que roubam a presença de Deus em nós, e a gente não percebe. Porque aqui a Bíblia diz que se levantaram aqui, dentre a nação, um pensamento de que os deuses dos cananeus, os deuses de povos estrangeiros, talvez fossem deuses também. E então, esse pensamento começa a ser impregnado de uma nação que conhecia o verdadeiro Deus, que conhecia suas leis, seus estatutos, seus mandamentos, uma nação que havia tido experiências com esse Deus, uma nação que havia provas do amor leal desse Deus por esse povo, e de repente esse pensamento começa a impregnar, aos poucos, e eles começam então a permitir que esses deuses comecem agora a ocupar espaço no coração, na mente desse povo, e aos poucos esse Deus, o qual eles conheciam dos seus antepassados, começa a ser substituído por outros deuses. E hoje é muito comum isso, porque a gente não vê ídolos hoje como outros deuses. A gente fala assim, não, pastor, imagina, na minha casa não tem idolatria, não. Será que não tem, gente? Deixa eu falar para vocês o que é ídolo. Ídolo, ou outro Deus, ou Deus não nosso Deus, é tudo aquilo que nós colocamos acima de Jesus. É tudo aquilo que ocupa o nosso coração em primeiro lugar, antes de Jesus. Tudo aquilo que nós prostramos e adoramos é um tipo de Deus, é um ídolo. Pode ser que não tenha o nome que você conhece como ídolo, mas é um ídolo. Quer dar um exemplo hoje? Mamon. Mamon poderia ser classificado como um Deus voltado para as riquezas deste mundo. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas elas colocam a riqueza, o dinheiro, e aí vem uma série de coisas agregadas a isso, né? O conforto, a ostentação,
E a gente fala assim, não, pastor, isso não é ídolo, não é. Mas espera aí, está ocupando o lugar de Jesus na sua vida? Ele está acima de Jesus? Então ele é um Deus. E muitas vezes a gente vai permitindo que esses pensamentos, que esses ídolos, eles venham ocupar o lugar daquele que é prioridade, daquele que deveria ter a primazia na nossa vida, daquele que deveria ser o único, na verdade, porque Davi declara assim: eu não tenho outro bem além, tem mais nada que resta. Então Jesus é o único, porque eu aprendi que prioridade, Tiago, só podemos ter uma. Se eu tiver duas prioridades, a primeira já não é prioridade, porque tem outra. Eu só posso ter uma prioridade. Então eu só posso ter um Deus. E Ele precisa estar no lugar mais elevado. Quem está entendendo isso? E quando eu começo a permitir que esses ídolos, eles ocupem o lugar que é exclusivamente de Cristo na minha vida, eu vou sofrer as consequências. Quais as consequências? Que a nação de Israel estava sofrendo aqui. Presta atenção. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus estava afligindo com toda espécie de desgraças. Por quê? Aqui diz que eles abandonaram, eles estavam sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote, e sacerdote é aquele que intercede entre Deus e o homem. Eles já não tinham mais, esses sacerdotes também estavam corrompidos, e eles também estavam sem as leis, abandonaram as leis do Senhor. Então presta atenção que sem lei vira bagunça. É necessário leis como normas ou regras. Pega a cidade de Mogi e tira todos os sinais de trânsito. O que vai acontecer? Caos no trânsito. Não é assim? Batidas, engarrafamento. Então as leis do Senhor são leis para ser cumpridas. Mas quando Jesus, presta atenção nisso, quando Jesus, Ele está no lugar mais elevado, quando Ele tem a primazia, quando Ele é o Senhor da minha vida, quando Ele tem ali o lugar onde Ele deve ocupar, então todas as outras coisas estão abaixo. Então fica mais fácil a gente cumprir a lei e os mandamentos do Senhor, porque agora a lei não é mais a lei de Moisés, mas a lei do Espírito. E a lei do Espírito, ela se cumpre na pessoa de Cristo Jesus. Não tem outra forma de se cumprir a lei. Então aqui a Bíblia diz que Israel, ela ficou muito tempo sem Deus, sem os sacerdotes, sem a voz dos sacerdotes, sem a intercessão e também sem as suas leis. E Deus fala assim: eu estou tão fácil de ser encontrado por vocês, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque às vezes a gente começa, queridos, a valorizar tantas coisas e correr atrás de tantas coisas, e a gente se esquece que a presença de Jesus está ali ao seu lado. Deixa eu te falar uma coisa: todas as coisas da nossa vida se resolvem na presença do Senhor. Tudo. Pastor, eu estou passando dificuldade financeira. Presença do Pai. Pastor, eu estou precisando de uma porta de emprego. Na presença do Pai. Pastor, eu estou passando por enfermidade. Onde você vai resolver isso? Na presença do seu Pai. Pastor, eu estou tendo um problema no casamento. Onde você vai resolver isso? Na presença do seu Pai. Sabe por quê? Porque o seu Pai é aquele que supre tudo, todas as coisas. E o Pai, eu vejo assim como o filho, que às vezes se apresenta na presença do Pai, e o Pai fala: vem cá, filho, peraí, que tênis é esse aí? O Pai, o tênis está... Não, vamos trocar esse tênis aí, está muito velho. Então a gente tem que aprender que nós somos filhos, e que na presença do Pai nós temos todas as coisas, todas as coisas.
E aqui Deus está dizendo assim: eu estou tão fácil para vocês, eu estou tão facinho para vocês. Mas às vezes a gente não tem tempo, estamos muito ocupados. Deixa eu falar uma coisa para você: Jesus não pode ser mais um na nossa vida. Não é questão da gente encaixar Jesus na nossa agenda. Ah, Jesus, vamos ver se eu acho um tempinho para você aqui. Vamos lá. Hoje eu tenho que trabalhar. À noite eu tenho compromisso. Amanhã também não dá. Amanhã é terça. Então, terça-feira eu vou ter que trabalhar. À noite já tenho outro compromisso. Ó, Jesus, talvez na sexta-feira, eu encaixo o Senhor aqui na minha agenda. Jesus, ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser a primazia. Jesus, ele tem que ser soberano. Jesus tem que ser o motivo. Jesus tem que ser tudo. Diga tudo. Tudo que nós precisamos. E sabe que é legal? Que Ele está em você. Que Ele está com você. Que Ele está por você. E talvez hoje você entrou aqui, tantos problemas, tantas preocupações, e Jesus está dizendo assim: ei, eu estou aqui, eu estou acessível, eu estou presente, sabe? Salmo 145, abra comigo. Salmo 145. Só o versículo 18 desse salmo. Salmo de Davi, versículo 18 diz assim: o Senhor está de todos os que? De todos os que invocam com sinceridade. O que quer dizer sinceridade? De uma forma sincera. O termo sinceridade ou sincero vem de sincera. Por quê? Porque antigamente os artesãos faziam lá os ídolos, as imagens, obras de arte, e no transporte, muitas vezes para entregar para o cliente, quebrava ali o nariz, quebrava a orelha, e aí então falava assim: rapaz, deu ruim aí, quebrou essa obra de arte aí. Aí o artesão ia lá e falava: vamos dar um jeito disso aí. Aí ele pegava a cera, e ele fazia aqui o nariz, fazia a orelha e entregava para o cliente, dava aquela maquiadinha, e aí então o cliente recebia a obra de arte, nem percebia. Só que quando era exposto ao calor, perto de uma lareira, ou no sol, o que acontecia com a cera? Derretia. Aí aquela bela imagem de escultura ficava sem orelha, sem nariz. E aí o cliente fala assim: eu fui enganado. Ele usou a cera. Eu quero uma obra sem cera, original, autêntica. E aqui então Davi está dizendo assim: perto está o Senhor. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam com um coração sincero, íntegro, integral. Então, o íntegro não é que é perfeito. O íntegro é aquele que apresenta tudo diante de Deus. Aquele que não esconde nada, íntegro, completo. Amém? Então, quando você for se apresentar ao Senhor, o coração sincero, ele fala assim, também das suas feiuras. Ele fala também dos seus defeitos. É um coração que fala também dos seus medos. Aí então me apresento diante de Deus, eu falo assim: Senhor, me ajuda. Eu não estou conseguindo vencer. Senhor, eu tenho esse pecado que eu não estou conseguindo vencer. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa feiura. Eu não estou conseguindo romper. Eu não estou conseguindo vencer, eu não estou conseguindo superar. E então a Bíblia diz que um coração sincero, o Senhor não
despreza. Qual o nosso grande problema? A gente quer se apresentar diante de Deus e a gente então começa a colocar algumas ceras, não é assim? Mas Deus não conhece o nosso interior. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. Adianta esconder de Deus ou não? Ele já conhece. Aliás, Ele já nos conheceu antes que a gente viesse a esse mundo. Aleluia. Então o Geazi aqui, ele toma uma posição, ele retira todos os ídolos, ele retira tudo aquilo que estava ocupando o lugar de Deus, o qual o povo estava se prostrando e adorando, e então a Bíblia diz que houve paz durante 35 anos no seu reinado. Vai comigo um pouquinho, Isaías capítulo 43. Isaías 43. Isaías 43, versículo 1 diz assim: mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou, Jacó, aquele que o formou, Israel, não temas, pois eu o resgatei, e o chamei pelo, você é meu. Presta atenção, versículo 2, quando você atravessar as águas, o que acontece aí? Fala alto aí. Eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá, em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com... Meu Deus do céu, que Deus é esse? Que Deus é esse que toma nações e coloca como uma permuta em troca do seu povo? E aqui Deus está dizendo, quando vocês passarem pelas águas, não tenham medo não. Porque o problema não é a água, o problema é na nossa vida, sabe o que é? É a ausência do Senhor. Não que Ele não esteja conosco, é quando nós desprezamos a sua presença. Quando passares pelo fogo, eu estarei com vocês. Então a gente precisa entender, queridos, que a presença de Deus é algo que nós precisamos urgentemente, desesperadamente nos atentarmos e valorizarmos cada minuto, cada segundo. Por isso que Paulo fala orar sem... Pastor, como é que eu vou orar sem cessar lá no meu trabalho? Mas em espírito você pode ou não? Sim ou não? Não é ficar lá no seu escritório ou no meio das pessoas lá, ficar gritando glória a Deus. Não é isso. O orar sem cessar é você estar em espírito, falando, se comunicando com o Senhor. Mesmo porque orar 24 horas é impossível, nem a nossa estrutura aguenta. Nem as nossas cordas vocais aguentariam, suportariam isso. Mas o orar sem cessar é estarmos em espírito. Lógico que na igreja é o momento da gente verbalizar a nossa adoração, externar aquilo que está dentro de nós. Queridos, o que Deus chama a atenção nossa nesta manhã é que a presença do Senhor está comigo e com você. E o que nós temos feito com a presença de Deus? O que você tem feito com a presença do Senhor? Porque quando você está na internet, no seu celular, Jesus está com você, sim ou não?
Quando você está assistindo futebol, Jesus está? Ou Ele largou você? Está com você. Quantas horas, em média, a gente gasta com internet por dia? Eu não sei a média não do brasileiro, mas o americano gasta mais de 2 horas por dia com internet. Mais do que isso. Será que a gente não poderia estar na presença do Pai, adorando, louvando, conversando, se relacionando com esse Deus? Sim ou não? Então a gente vai permitindo que outras coisas que o mundo oferece substituam a presença de Deus na nossa vida. E a gente então vai permitindo esse afastamento. Não é Deus que se afasta, é eu que me afasto dele. E quando eu me afasto da presença do Senhor, eu acabo me tornando propenso aos pensamentos que operam no mundo. E cada vez mais eu deixo de sentir a presença de Jesus que está comigo. E aí então esses pensamentos começam a trazer, sabe o quê? Medo, frieza, incredulidade, temores, insegurança. E aí a gente fala assim, poxa, Deus parece que me abandonou. Não é não. Deus não abandona. Porque Jesus disse que todos os dias. O salmista fala isso. Se eu fizer a minha morada no lugar mais alto, lá tu estás comigo. Se eu fizer a minha morada lá nas mais profundezas, também estarás comigo. Tem como se afastar de Deus? Tem, quando nós permitimos que coisas substituam a sua presença. Jeremias capítulo 2, versículo 4. Jeremias 2, versículo 4 diz assim: ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontrarem em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram o quê? Sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Meu Deus, quando eu leio essa passagem, eu sinto vontade de chorar. Sabe, um Deus que estava presente ali na vida, começa com Abraão, seu povo, um Deus que visita, um Deus que operou sinais, milagres, um Deus que declara o seu amor pela sua nação. E agora, nos tempos de Jeremias, o povo estava corrompido novamente. Nos dias de Jeremias, o povo agora se volta para ídolos, para outros deuses. E aí então Deus, através do profeta, fala assim: ei, eles não perguntaram por mim? Eles não perguntaram onde está o Senhor? Querido, será que a gente às vezes também não age da mesma forma? Não, sim ou não? Onde Ele está presente na nossa vida, mas nós o desprezamos porque a gente tem muita coisa para fazer, porque nós temos as nossas atividades, porque nós temos os nossos compromissos, nós temos as nossas prioridades, e a gente então não tem tempo para Deus, porque afinal de contas, pastor, domingo eu já vou na igreja, então já é o suficiente.
E então o Senhor, Ele fala assim: fulano lá não perguntou por mim, não? Eu que abri porta de emprego, eu que cuidei dele, eu que entreguei na mão dele a salvação, eu que tenho sustentado, eu que tenho guardado ele no seu trabalho, no seu caminho, eu que abri ali o céu sobre ele, eu que provi na vida dele, eu que tenho sustentado, eu que tenho guardado ele. Fulano lá não perguntou de mim, não? Olha que triste isso. Deus estava dizendo através do profeta: eles não perguntaram de mim? Sabe aquela decepção? Quando alguém que você ama muito, ela está ali com outras pessoas e você não estava presente ali, e de repente você fala: ô fulano, Cicrano estava aí? Estava. Não perguntou por mim, não? Não, nem perguntou por você. Quem está entendendo isso? Que triste isso. Você tem perguntado pelo Senhor? Você tem perguntado por Ele? Você tem clamado por esse Deus? Queridos, preste atenção. O povo nos dias de Jeremias estavam satisfeito em ter um ritual sem a presença de Deus. Estavam muito confortáveis na sua religião. A presença de Deus se tornou algo irrelevante. É como se você entrasse numa igreja e não sentisse a presença de Deus. E aí então as pessoas vêm, e elas tocam, elas cantam, elas louvam, a palavra é liberada, e a pessoa está totalmente satisfeita, e ela nem percebeu que Deus não estava naquele lugar. Porque a religião, ela substituiu a presença de Deus. É o que mais se vê hoje nas grandes igrejas. Igreja da mídia. Onde o levita não é levita. Ele é um profissional que toca. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, queridos, a presença de Deus, ela se tornou apenas um detalhe na nossa vida. E que nós estamos sendo movidos por um espírito de religiosidade. E estamos muito bem confortáveis, sabe por quê? Porque nós temos a segurança, porque nós temos a provisão que Ele tem nos dado, é porque nós temos tudo aquilo que Deus tem nos oferecido. Presta atenção aqui. É porque nós temos tudo aquilo que Ele tem nos oferecido, mas nós não estamos preocupados com a sua presença. É isso que estava acontecendo nos dias de Jeremias, nos dias de Isaías, porque o povo tinha ali a provisão, mas não tinha a presença do provedor. Quem está entendendo isso? Então, queridos, o que Jesus está perguntando hoje, para mim e para você, é como que você quer passar a sua eternidade. Porque não faria sentido nenhum a gente falar assim: eu quero passar a eternidade com Jesus. Mas nós passamos a vida inteira na terra desprezando a sua presença. Para que você vai querer estar no lugar? Por que você vai querer estar com Jesus na glória? Se durante toda a sua caminhada na terra, você sempre desprezou a presença dEle. Eu quero ir para o lugar onde Jesus está. Se Jesus não estiver no céu, não quero ir para o céu, não. Se Ele estiver no deserto, eu quero estar lá com Ele. O céu pode ter ruas de ouro, mar de cristal. João descreve a nova Jerusalém como os seus muros, pedras preciosas, rubi, esmeralda, diamante, muro da cidade.
ruas de ouro. Você vai andar lá e a poeira vai sujar o seu sapato, poeira de ouro. Mas se Jesus não estiver lá, eu não quero estar lá não. Eu quero estar junto do meu Salvador. Aleluia. Abra comigo em João capítulo 14. Nós já vamos encerrar. João 14. Verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para... Quem é o outro conselheiro? A própria Bíblia aqui. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vem nem o... Mas vocês conhecem. Pois ele vive com e estará em... Que coisa linda. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui com todo respeito, com muito amor. Mas nós não temos desculpas para dizer que nós não temos tempo para nos relacionarmos com a pessoa de Jesus. Não temos desculpa. O que nós precisamos é priorizar Cristo em nossas vidas. Porque aqui diz que esse mesmo Espírito, que é o próprio Deus e que é o próprio Jesus, Ele está em nós para sempre. Então, se você veio aqui hoje, nessa manhã, se ouviu essa palavra, a minha vontade é que você vá para a sua casa agora ruminando sobre essa palavra. Deixa ruminar sobre a presença de Deus, mas a pergunta que tem que ficar aqui no seu espírito é: o que eu tenho feito com a presença de Deus? Se você estiver na sua casa, Jesus vai estar lá. Então você vai parar e vai falar assim: o que eu estou fazendo? Senhor, o Senhor está aqui. Será que Jesus tem sido a prioridade na sua vida? Porque Ele está com você. Mas o que nós temos feito com isso? Abra comigo em João capítulo 17, avança um pouquinho. Versículo 20. Minha oração não é apenas por eles. Todos acharam? Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em, que eles também estejam, para que o mundo creia que tu, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Queridos, o que distingue uma igreja verdadeiramente cristã de outras igrejas? É quando nós estamos unidos, unidade. E unidade, ela aponta para a comunhão. Temos tudo em comum. Amém? É isso que Jesus está dizendo. Agora presta atenção, que essa unidade, Jesus se refere ao Pai estar nele como filho e ele estar em nós. É isso que Jesus está dizendo. Então ele estende essa unidade pessoal, Pai para o Filho, e ele estende agora eu neles, igreja, comunidade. Essa é a vontade de Deus. E quando Jesus fala eu neles, ele está dizendo assim: como o Pai está em mim
Então é algo que não tem como desassociar, não tem como separar isso mais. O que Jesus está dizendo é que essa unidade, ser um com Cristo, é compactuar com Ele do mesmo pensamento, do mesmo plano, do mesmo propósito, das mesmas coisas. Ou seja, tudo aquilo que Jesus quer realizar na terra, eu digo sim. Tudo aquilo que Jesus tem para a minha vida, eu digo sim. Todo o plano de Deus para a minha vida, eu agora não tenho mais como falar assim, não quero mais. Quem entregou a sua vida para Jesus definitivamente? Então não tem como. A sua vida agora é dele. Ele te chama para andar com Ele em unidade, ser um com Ele. Essa é a vontade dele. Amém? Então você vai para sua casa agora, vai almoçar, e você vai falar assim, presença de Deus, ela está aqui. E amanhã quando você acordar, você vai lembrar, vai falar assim, Jesus está aqui. Vamos ficar de pé? A gente deveria andar com medinho, presta atenção, a gente deveria andar com medinho assim, ó, eu posso perder a presença de Deus. E um dia eu tive um sonho, que eu não sentia a presença de Deus, aquilo me deu um desespero tão grande. A minha alma, no sonho, eu tive essa aflição na minha alma, de que eu não sentia a presença de Jesus. Eu chorava muito no sonho. Eu falei, meu Deus do céu. E eu acordei, e a primeira coisa que eu senti foi a presença de Jesus. Eu falei, oh meu Deus, que alívio. Que alívio. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos, Ele está aqui. Jesus está aqui, Ele está com você. Fecha seus olhos. Ele está nesse lugar. Eu sinto a presença do Senhor tão forte, tão poderosa. A presença dEle. Não somos dignos, não somos merecedores. Não permita que nada furte, que nada roube a presença. Não permita que nada separe. Priorize. Se relacione. Valorize. Tenha a presença de Cristo como algo mais valioso da sua vida. Trate Cristo como seu Deus. Que a presença do Espírito de Deus te leve para lugares na profundidade, na essência, na revelação de quem Deus é. O povo de Israel pagou um alto preço no deserto, porque a Bíblia diz que Deus ali no monte, Ele quis se revelar como Pai, não como Deus. E o povo disse assim, Moisés, que você fale conosco, mas nós não queremos que Deus fale. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos. Nós sabemos quem é Jesus, quem é o Deus qual nós servimos. O Espírito nos revela, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te leve ao conhecimento das riquezas e das profundezas de Cristo Jesus a cada dia. Eu oro para que você seja atraído para esse tempo de
de intimidade profunda com a pessoa de Cristo Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra, Pai, porque nós não queremos ir sem a Tua presença, Senhor. Se o Senhor não for com a gente, nós não queremos ir, ó Pai, nós não iremos. Que essa verdade venha estar presente no nosso dia a dia. Que essa verdade venha estar presente amanhã no nosso trabalho. Que essa verdade venha estar presente nas nossas casas, na nossa família, Senhor. Nós desejamos a Tua presença, nós desejamos a Ti mais do que tudo, Jesus. Mais do que tudo, ó Pai. Obrigado por esta manhã, Jesus. Obrigado por esta manhã, Jesus. Você pode aplaudir a esse Jesus? Aplauda Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Dê a mão para o seu irmão, vamos orar. Pastora Alessandra, vem nos abençoar, pode ser? Vem cá. Amém. Glória a Deus, Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado pela Tua presença santa e doce neste lugar, neste ambiente cheio de Ti, transbordante de Ti. Leva-nos em paz, leva-nos na Tua presença. Queremos mais de Ti, Senhor. Abençoa-nos, abençoa-nos, fica conosco, Senhor. Aonde quer que estejamos, seja conosco. Nós clamamos pelo Senhor. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, Espírito Santo de Deus. E que reina o Senhor em nós, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos até a volta do Senhor. Amém? Glória a Deus, amém? Aplauda mais uma vez. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Deseje um ótimo domingo. Deus abençoe, meus irmãos.